Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a filosofia moderna, o período filosófico que vem depois da Idade Média, e se você não assistiu o vídeo da Idade Média, está aqui no canal, beleza? A primeira coisa que a gente precisa entender, então, é o contexto ali do finalzinho da Idade Média, né? A gente lembra que o sistema usado na Idade Média era o sistema feudal. Depois o sistema feudal ele começa a entrar em crise. Ele entra em crise principalmente porque não se conseguia administrar tão bem a terra, então não se tinha estrutura agrícola suficiente para isso, e o sistema feudal ele se baseava na agricultura, né? E um outro ponto eram as guerras, que quando a galera começava a manter uma estrutura social, aí vinha guerra, invasão, destruía tudo e tinha que começar tudo de novo, né? Na tentativa de recuperação, ali no finalzinho da Idade Média, não no finalzinho da Idade Média, mas o último suspiro da Idade Média foi a vassalagem, né? Que era aquele sistema de suzerano e vassalo, que o povo cultivava a terra de um suzerano e devia quase tudo para o suzerano, e aquilo tudo começou a entrar em crise, e aí esse sistema medieval entra em crise e já não responde mais às necessidades do povo. Surge então o comércio como meio de manutenção da vida. O comércio que se inicia com trocas e assim por diante começa a se sustentar e a crescer. E aí o comércio se mostra a grande potência do início da modernidade ali. E aí surge uma classe que hoje a gente ouve muito, que é a classe da burguesia. A burguesia com os comerciantes, os industriais, os bancos, né? Essa classe, a chamada burguesia, financiou a recuperação da sociedade ocidental nesse sentido. Não só financiou o desenvolvimento agrícola, como também o desenvolvimento do comércio, as expedições para fora da Europa. Então, tudo isso que a gente conhece aí, a colonização das Américas, e tudo foi graças a esse desenvolvimento explosivo da burguesia ali no início da modernidade, tá? Por conta desse desenvolvimento, a burguesia começou a exigir algumas coisas. Dentre elas, a burguesia exigia proteção, segurança dentro do território, porque como a burguesia vivia de indústria e comércio e tal, os roubos eram inaceitáveis para que houvesse desenvolvimento. Então, se exigiu uma proteção da propriedade nesse sentido ali. E se exigiu também o fortalecimento da monarquia. Então surge o rei como uma figura central do poder, o rei que unia ali, o rei que fazia as leis, que julgava as leis, que executava tudo isso, como uma figura absoluta, certo? Esse sistema burguês ali no início da modernidade se chamava mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é o sustento do mercado dos estados a partir da intervenção do Estado maior. Então, o Estado, como figura central ali, ele sustenta o desenvolvimento econômico de todos os seus estados menores ali e tal. Após isso, surge uma ideia que nós conhecemos como iluminismo, que vai espalhar as suas raízes até os nossos dias, né? O iluminismo como
o estímulo do pensamento racional, superando ali as opiniões e as crenças religiosas nesse sentido, fazendo com que a ciência racional ela seja o ponto central e o caminho para o desenvolvimento humano, certo? A partir desse pensamento iluminista, um dos conceitos importantes desenvolvidos é a liberdade. Então, a liberdade que refletiria no questionamento do absolutismo do rei. Enquanto a monarquia absoluta, o rei que é o dono da razão, defendido por filósofos como Hobbes, como Maquiavel, por exemplo, agora essa monarquia absoluta, esse Estado controlador, passa a ser questionado por filósofos ali como Montesquieu, como Voltaire, né? Como o próprio Rousseau, que questiona Hobbes sobre a natureza humana, né? Hobbes, que defendia que o ser humano era ruim por natureza, o ser humano era cabreiro, era o lobo do próprio homem, ele se autodestruiria, precisaria de um Estado absoluto que o controlasse. Rousseau vai dizer, não, o ser humano é bom por natureza, não precisa de um Estado que interfira tanto na vida humana, mas um Estado pelo menos que garanta que os seus direitos sejam preservados. Montesquieu propõe a divisão dos poderes, né? Então, o que nós temos hoje como poder executivo, legislativo e judiciário, que nós já temos vídeo sobre isso aqui no canal, é graças a essa ideia de Montesquieu da divisão dos poderes, ou seja, não deixar todo o poder de forma absoluta na mão do rei. E a filosofia moderna vai se desenvolvendo dentro desse aspecto, né? Uma outra categoria que se desenvolve de forma diferente na Idade Moderna é a ética. Enquanto a ética se desenvolvia lá na Idade Média a partir da religião, então eram as virtudes das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que geravam ali uma ética em que o povo vivia buscando esses valores bíblicos, esses valores religiosos. Na modernidade, ou seja, no pós-Idade Média, o que acontece? A ética ela passa a ser vista como uma ética humana, ou seja, o ser humano é uma figura central no desenvolvimento ético e ele é capaz de desenvolver a sua própria ética, sem precisar de conceitos religiosos, espirituais, teocêntricos, para garantir a sua convivência social, lembrando que a ética é aquela que vai nos ajudar a essa convivência social. Isso causou um pouco de complicações, né? Porque quando a ética passa a ser uma ética do sujeito, não mais uma ética vinda de fora, surgiu ali um relativismo ético ou um subjetivismo ético no sentido de que cada um poderia pensar do seu jeito, cada um poderia viver do seu jeito e então surgem ali filósofos para pensar nisso no sentido de que a ética não pode ser uma ética subjetiva, relativa a cada sujeito, mas precisa existir uma ética formal e aí uma ética, quem sabe, da natureza humana, e aí vem Rousseau e assim por diante. Então, no início houve uma certa bagunça ética, já que a ética era de cada ser humano, e depois a filosofia vai desenvolvendo uma ética mais geral, mais genérica, para que todos entendam que a ética não é subjetiva, mas existe uma ética humana a ser respeitada. E para finalizar, a gente tem na modernidade o desenvolvimento científico como nós o conhecemos. E aí surgem nomes interessantes como Copérnico, Galileu, Newton e Descartes como o homem do método e Bacon considerado como o pai do método científico como nós o conhecemos hoje. Então, a modernidade se caracteriza também pelo desenvolvimento do pensamento científico como nós o conhecemos. Gosto de lembrar isso, né? Porque isso não significa que a ciência não existia até então. Existia sim, desde a antiguidade, desde a filosofia antiga, passando pela Idade Média também existia ciência,
também existia pensamento. A gente viu ali em outros vídeos sobre a escolástica, por exemplo, um período medieval do desenvolvimento das grandes universidades medievais. Então, não significa que não existia ciência, mas a ciência enquanto método científico, a ciência enquanto aquela como nós a conhecemos hoje, foi desenvolvida ali na modernidade, no pós-Idade Média. Então, assim, o período da filosofia moderna é isso, essa ruptura com os valores medievais, esse desenvolvimento do comércio, de uma sociedade de mercado, uma luta, um questionamento ali contra o absolutismo do rei, a divisão dos poderes, a busca de uma ética mais humana, de uma ética pé no chão, não uma ética tão religiosa, e o desenvolvimento das ciências. Certo? Esse foi um apanhado geral do desenvolvimento da filosofia moderna. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, e se não é inscrito no canal, já se inscreve, faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima, valeu!